Glória a Deus, que Deus te abençoe. Prazer imenso estarmos aqui. Mais um momento da palavra certa. Palavra essa que não vem de mim, não vem de você, não vem de nós. Vem do trono de Deus. Estamos começando mais uma palavra certa com o PR. Elinaldo Silva, eu mesmo. É um prazer imenso poder dar essa palavra que vem de Deus para você. Mas antes, olha, convida alguém para se inscrever nesse canal. Já pensou, todo santo dia a pessoa vai ter uma palavra da parte de Deus. Convida. Faz a pessoa se inscrever. Evangeliza, fala de Deus para ela. E é isso que eu quero falar hoje. De um dos nomes mais conhecidos da Bíblia, que ele não parava de evangelizar, não parava de falar de Jesus, não parava de ser usado por Deus para curar as pessoas no nome de Jesus. Estou falando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um dos nomes mais conhecidos. Foi aquele que doutrinou as igrejas do Senhor. E quando se fala do apóstolo Paulo na Bíblia, é sem cogitação. O apóstolo Paulo foi um homem usado por Deus espetacular. Um homem que tinha o dom de Deus com ele e que foi escolhido por Deus para executar muitas maravilhas. Mas me chama a atenção algo aqui no finzinho do livro de Atos. Se você puder abrir sua Bíblia, abra aí o livro de Atos dos Apóstolos. É o capítulo 28, versículo 30 e 31. Atos 28, versículo 30 e 31. Eu quero ler aqui para você e vamos entender aqui já um pedacinho da vida de Paulo, já chegando, já perto de seus últimos suspiros, aqui nesse mundo. Diz a Bíblia assim, versículo 30. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum. Ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Vamos repetir? Versículo 30, repetindo, de Atos capítulo 28. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! Você vê que o apóstolo Paulo, no momento da vida dele, ele alugou uma casa e ele ficava ali naquela casa recebendo as pessoas que vinham ter com ele. E o apóstolo Paulo, lógico, ele era um homem muito procurado. E ele, com toda a intrepidez, falava e ensinava, falava de Deus e ensinava sobre Jesus. Importante isso. Você vê que o apóstolo Paulo, até o fim, ele permanecia falando de Jesus Cristo. É assim que tem que ser eu e você. Sempre falar do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma coisa que de vez em quando eu falo até em alguns vídeos. Você não tem que falar de si mesmo. Evite esse negócio de estar falando de si mesmo. Você tem que falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Autor, consumador da nossa fé. Então o apóstolo Paulo aqui no versículo 34 diz que ele ficou quantos anos assim? 2 anos. 2 anos morando de aluguel, 2 anos recebendo o povo na casa dele, pregando a palavra, com certeza curando os enfermos, com certeza muitas pessoas, quando ele impunha as mãos, eram batizadas também com o Espírito Santo. Era um homem usado na mão de Deus, era o apóstolo Paulo. Mas diz a palavra de Deus
que o forte dele é o que está aqui no versículo 31. Pregando o reino de Deus com toda a intrepidez. O que é falar o reino de Deus? O que é pregar o reino de Deus com intrepidez? É você ter convicção do que você está falando. É você não gaguejar nas palavras. É falar com intrepidez. De que Deus é poderoso, soberano, grande, maravilhoso. É você ter convicção do que você está falando. É você conhecer o que fala. Aí ele diz, sem impedimento, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Ensinava. Todos nós temos que ser um pouco de professores da palavra. Ensinava. De quem? Dele mesmo? Jesus Cristo. Por isso que é muito importante, importantíssimo, a pessoa que está começando hoje no cristianismo, ela lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. É importantíssimo. Sempre você vai ver eu falar isso aqui. É importantíssimo a pessoa que está se chegando hoje, se achegando a Deus, a Jesus, ela lê Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque a Bíblia diz que Paulo ficou 2 anos numa casa alugada, casa a qual ele morava nela, e ele trabalhava nela. Ele morava como também pregava. E a Bíblia diz que ele falava de Deus com intrepidez e ensinava não de si mesmo, mas sobre Jesus Cristo. Nós não podemos estar falando, às vezes as pessoas vão para a casa de Deus, a casa de oração, chamada igreja, que é a igreja de alvenaria, entre aspas. Eu cheguei lá, o pregador só ficou falando de si mesmo. Isso aí não convém. Isso não convém. O pregador, ele tem que falar apenas da palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus. E você também, quando você for falar de Deus, isso não é só para pregador não, quando você for falar de Deus, é para falar só de Deus. Não de outra coisa, não de outro assunto. Só de Deus. Pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento. Quando a pessoa fala de Deus, ninguém vai impedir, não vai ter impedimento. Repare que Deus ele frisa aqui sem nenhum impedimento. Sem impedimento algum. Deus permitiu que por 2 anos o apóstolo Paulo pregasse e apregoasse a palavra dele sem impedimento. A palavra de Deus. Ensinando com intrepidez as coisas de Deus e ensinando a respeito de Jesus Cristo. Glória a Deus e aleluia. Você entende isso? Ensina sobre Jesus. Ensina o que Jesus fez. A obra redentora de Cristo foi muito grande e gloriosa. Ensina. É isso que você tem que fazer. Se você fizer isso, o Senhor te recompensará com bênçãos do céu. Não te esquece disso. Para de estar falando de si mesmo. Para de estar querendo se exaltar. Para com isso. Grande é Deus, poderoso é Deus, glorioso é Deus, maravilhoso é Deus. Ele é grande. Jesus foi quem pagou o preço. Nem foi você, nem foi eu. Jesus. Foi Jesus que morreu na cruz para nos ver hoje com uma vida transformada, regenerada. Lembre-se disso. Falar só de Jesus. Interessante, né? 2 anos certinho, sem impedimento. Sem impedimento algum. Nada impedia. Nada impediu Paulo de falar de Jesus. Então, durante 2 anos, Deus, ele trabalhou nessa casa. Salvou, libertou, curou, fez maravilhas. Aleluia! Glória a Deus. Vamos orar? Você entende isso?
falar só de Jesus, falar só de Deus. Tomara que você tenha entendido essas palavras, tá bom? Eu quero orar por você. Eu quero te convidar a vir para Jesus, conhecê-lo e passar a falar das coisas de Deus. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai querido, que essa palavra penetre nesse coração, que este homem e esta mulher, com toda intrepidez, fale e ensine das coisas de Deus, como também sobre Jesus Cristo. Senhor, faz isso. Salva esta alma perdida. Ó Deus, abra as janelas do céu, derrama a unção necessária sobre aqueles, meu Pai, que tem ministério. Faz um milagre, dá o dom da palavra. Ó Deus, Tu és grande, Tu és poderoso. Aleluia! Ó Deus, eu te peço, regenera o perdido, salva o perdido, liberta, Pai, para que o milagre e a glória do Senhor venha sobre esta vida. Deus, eu abençoo a todos que estão me vendo e me ouvindo. E Pai, eu te peço que a bênção do Senhor traga, meu Pai, a salvação a cada um que comigo ora agora. E esse que já é cristão, que cada vez mais permaneça firme, como o apóstolo Paulo permaneceu até o fim, pregando o reino de Deus e ensinando sobre Jesus. Aleluia! Ó Deus, é isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Que Deus te abençoe. Essa foi a palavra certa de hoje. Olha, beijo no coração. Fiquem todos na paz, fiquem todos com Deus.